esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levantou os olhos para os seus discípulos e disse: Bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois grande será a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque ireis passar fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos um grande santo, São João Crisóstomo, um homem muito culto e conhecido por todos como Boca de Ouro. São João Crisóstomo, chamado de Boca de Ouro, porque da sua boca saíam coisas bonitas. Bonitas no que sentido? Ele foi um grande profeta, que anunciou e denunciou, falava com firmeza, e as pessoas gostavam de ouvir os discursos. Ele se destacou pela fala, por isso Boca de Ouro. Santo Agostinho, que nós conhecemos, ia na catedral só para ouvir a homilia de São João Crisóstomo, só para isso. Quando terminava a homilia, ele saía da igreja. Tamanha era o poder da fala que ele tinha. E por que ele foi chamado de Boca de Ouro? Porque ele falava as coisas de Deus. Com certeza, como no passado hoje, né? Ele também foi perseguido, ele foi exilado, porque todo o bom profeta diz que os falsos profetas são aqueles que geralmente são elogiados, são aplaudidos, porque falam as coisas do mundo, por isso agradam o mundo. Os grandes santos, os grandes profetas, os verdadeiros profetas, nem sempre. E São João Crisóstomo, como tantos, João Batistas, Jeremias, que nós íamos acompanhando, os grandes santos e os verdadeiros pastores da igreja, né? Porque não agradavam ao mundo, mas falavam das coisas de Deus, e todos aqueles que falam de Deus incomodam, né? Por isso, Boca de Ouro. E Santo Agostinho se converteu, um grande santo, devido à pregação. Ele ia para ouvir São João Crisóstomo, e foi pelas pregações desse grande bispo que ele se converteu. Na primeira leitura de hoje, um outro convite que São Paulo faz à comunidade colossense, e dirige a você e a mim, a todos nós. Olha que diz assim: esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Apenas esses 2 versículos deveria assim resumir toda a nossa vida. Que sentido tem o nosso viver nesse mundo, sabendo que tudo nele passa e nós também iremos passar? Se a nossa experiência de Deus não nos levar
a querer e desejar alcançar as coisas do alto, aspirar as coisas de Deus e não apenas as coisas da terra. Nós vivemos num mundo e numa sociedade onde é o contrário, não é verdade? As pessoas desejam, querem tudo desse mundo e nada de Deus, ou pouco, não é verdade? Olha o que consiste a preocupação da imensa maioria das pessoas, e com isso o padre não está dizendo que nem a igreja ensina que a gente não deva querer, lutar, ter as nossas coisas, né? Precisamos, né? Mas a leitura diz: nós devemos também, assim como você e eu, nós nos esforçamos, e não está errado nisso, em conquistar as coisas do mundo, nós deveríamos também nos empenhar para alcançar as coisas do outro mundo. Assim como nós depositamos toda a nossa vida nesse mundo que passa, que nos ilude, que nos engana, que nos fascina, nesse mundo que nós estamos de passagem, São Paulo vai dizer, os mais fortes talvez vão chegar a 80, a maior parte é ilusão, sofrimento, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, só Deus. Então ter essa sabedoria, que nem todos têm, esforcemo-nos para alcançar as coisas do alto, aspirai as coisas de Deus, as coisas celestes, e não somente as coisas da terra. Eu acredito que este deveria ser o programa de todos nós, o programa de vida. Deveria ser aquela frase que a gente gosta de colocar, às vezes, frases de efeitos bonitas, né? Essas frases deveriam estar todos os dias diante dos nossos olhos. Lutar, esforçar-nos para alcançar as coisas de Deus. Porque se nós não fizermos isso, nós estaremos dando a nossa vida para este mundo. Mas esse mundo não nos dá nada, ele só nos tira. Quem nos dá? Por isso que o Evangelho disse, bem-aventurados aqueles que são perseguidos, aqueles que sofrem. Nós vivemos num mundo hoje onde a fé é hostilizada, às vezes a igreja, as coisas de Deus, né? A religião, às vezes até pelo fato de sermos cristãos, de sermos católicos, às vezes passamos por essas experiências também, né? Quantos lugares pelo mundo afora que as pessoas estão sendo perseguidas só porque se dizem cristãs. Nós vivemos num mundo diferente, mas muitas pessoas estão sofrendo, perseguidas, mortas, por causa do nome de Cristo, como outrora. Por isso Jesus, bem-aventurados vocês que agora sofrem, porque um dia vocês vão se alegrar. Bem-aventurados vocês que são perseguidos, caluniados por causa de mim e do meu evangelho, porque vocês falam a verdade, talvez porque vocês não agradem, porque vocês falam as coisas de Deus e não as coisas do mundo. Pode ser que o mundo vos despreza, mas Deus não. Desalegrai e exultai, porque grande será a vossa recompensa no céu. E por outro lado também diz, ai de vós, né? Que agora rides, porque vocês vão chorar. Ai de vós agora que vocês confiam em tudo, nos bens desse mundo, na riqueza e no poder, porque vocês vão passar fome. Ai de vós porque todos vos elogiam, porque assim faziam com os falsos profetas. Então, meus irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que a nossa vida seja um constante ato de louvor a Deus, que nós saibamos falar de Deus, assim como São João Crisóstomo, né? Boca de ouro, tem boca de bueiro, tem boca de tanta coisa. O que sai da nossa boca? Quais são as palavras que saem da nossa boca?
Por exemplo, numa igreja, numa comunidade, que coisa feia, né? Quando a gente ouve dizer que pessoas da igreja falam mal da igreja, falam mal dos seus pastores. Isso é um desserviço, isso não é um serviço a Deus, é do inimigo. Boca de ouro. E a minha boca? Tem boca de bueiro, tem boca de fumo, tem boca de lobo, e tem outra que eu não posso falar, senão... Boca, vou ficar quieto. Nome feio, né? Mas deixa quieto. O que sai da tua boca? O que sai da minha boca? Você que se diz católico, cristão, a tua fala diz que a língua é a espada da alma, e que o coração costuma falar, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Um coração que é cheio de Deus, fala de Deus. Tem uma linguagem do amor. Um coração que está cheio de Deus. Um coração que não tem Deus, ele não fala das coisas de Deus, ele fala das coisas do mundo. Dificilmente você vai ouvir de um coração que está cheio de Deus palavras que denigrem a sua igreja, os seus pastores. Você não vai encontrar. Mas de outras bocas, de boca de ouro não, mas de boca de... Sim. O que sai da tua boca? O que sai do meu coração? O que eu falo às pessoas sobre a minha igreja? Eu estou testemunhando com a minha fala. Santo Agostinho se converteu ouvindo São João Crisóstomo, porque da boca dele eram palavras duras, muito mais do que o padre Leonor é mamão com mel. O padre Leonor, coitado, mamão com mel e açúcar ainda, né? Comparado aos grandes santos que fizeram um grande bem à igreja. E se hoje nós estamos aqui é por causa desses grandes santos, e não pelos falsos profetas que sempre tiveram e terão. Aqueles que sempre quiseram agradar não converteram ninguém, nem a eles, talvez foram para o inferno junto com aqueles que eles tentaram agradar. Por isso que Jesus no Evangelho, quando vos perseguirem, quando vos caluniarem, quando falarem mal de vocês, por causa de mim e do meu Evangelho, vocês fiquem felizes, vocês se alegrem, porque grande será a recompensa de vocês no céu. E cuidado, ai de vocês, de vós, que perseguem a minha igreja, os meus pastores, os meus consagrados, vocês que deveriam usar a boca e a língua, né, para evangelizar, vocês fazem o contrário. Prestaremos todos contas diante de Deus, inclusive das coisas que saem da nossa boca. Beleza? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.